eu acho que a reclamação positiva, ela vem justamente nesse lugar, assim, de reconhecer as coisas que não estão conforme a gente gostaria que estivessem e conseguir comunicar isso de uma forma assertiva para a pessoa. Reclamar do contexto ali do trabalho, da rotina e tudo une as pessoas, né? Vira meio que o único assunto. Olá, esse é o Desenrola, um podcast da Summer Hunter. Eu sou a Dandara Fonseca e toda semana a gente vai trazer aqui assuntos que você nem sabia que eram tão importantes para sua vida. Sempre de forma solar, descomplicada e na companhia de gente que sabe do que tá falando. Eu começo o 50º e último episódio da primeira temporada do Desenrola com uma pergunta. Você reclama demais? É natural e importante se queixar de vez em quando. Para reivindicar direitos, fazer mudanças na vida pessoal, impor limites. Mas você já deve ter cruzado com aquela pessoa, ou quem sabe já se viu nesse lugar, que vive reclamando de tudo no piloto automático. É quase como um vício, e nem as conquistas e os acontecimentos felizes escapam dessa dinâmica. Além de contagiar e afastar aqueles que estão ao redor, esse excesso de lamentação pode nos aprisionar em uma dinâmica de negatividade. Pesquisas já mostraram que ao reclamar demais, o nosso cérebro pode passar por uma reconfiguração neural que reforça padrões de pensamentos negativos e deixa pouco espaço para os sentimentos positivos. Como sair dessa sem cair na mentalidade do gratiluz a todo momento? Faz sentido reclamar só quando a queixa for trazer algo de bom? Para falar sobre o assunto, tá aqui no Desenrola a psicóloga Alana Nijar. Especialista em terapia cognitivo-comportamental, ela é criadora e apresentadora do podcast Psicologia na Prática e também tem um livro homônimo. Alana, obrigada por estar aqui. Imagina, prazer. Tô feliz de estar aqui com vocês, falando sobre esse assunto aí que sempre gira aqui, até meus podcasts, os atendimentos, então sou super animada. Boa. Participa desse papo também o jornalista Chico Barney. Colunista da UOL, ele é um verdadeiro especialista quando o papo é reality show e vive entre o carinho dos fãs e as reclamações dos haters. Chico, obrigada por estar aqui com a gente. Obrigado, uma honra, pô. Eu não sei por que eu fui convidado num episódio sobre reclamar, pô. Sou tão de boa. Não, então vamos começar por aí. Começar nesse assunto. Vocês se consideram pessoas reclamonas ou mais good vibes, assim? Onde vocês estão nesse espectro aí? Cara, eu acho que eu sou meio ranzinza. Eu não fico muito preso nisso. Eu falo muito algumas coisas pra dar vazão, sabe? Uhum. Eu acho que a reclamação tem sei lá, uma função de, sabe, liberar um pouco, assim, sabe? Dar vazão, falar e tal. Tem algumas coisas que acho que prestam a esse papel, e tem outras também de, sei lá, de ter um desconforto positivo, eventualmente, Sim. assim, né? Mas eu acho que como também hoje meu trabalho é muito analisar o que os outros fazem, né? Pensar o que os outros estão fazendo, acho que acaba sendo inerente ali, né? Tem o lance de não necessariamente reclamar, mas de apontar alguma coisa. Então, acho que a gente tem dois perfis diferentes aqui, o que é muito bom, né? Pra conversa ser ainda mais rica. Mas eu não me considero uma pessoa muito reclamona, assim. Eu pelo menos o feedback que eu tenho até das pessoas que eu convivo é de que eu costumo até ir para um outro lado, às vezes de tipo, tudo tentar ver um lado bom, sabe? Eu até isso, trabalhando em terapia, né, também sei que não é de todo bom, positivo, porque a gente precisa saber reconhecer quando as coisas não estão boas, a gente precisa falar das coisas negativas, expressar emoções negativas. Então eu tive, assim, uma história de ser desde criança, aquela criança bem boazinha, que nunca quer dar trabalho pra ninguém, que não quer dar trabalho pros pais, que engole tudo. Então, às vezes, finge que está tudo bem, mas na verdade não tá. Então, acho que isso foi uma característica ao longo do meu desenvolvimento, assim, como pessoa. E que na vida adulta, agora, assim, eu acho que eu encontrei um equilíbrio, mas ainda assim costumo ser uma pessoa mais de bem com a vida, assim, positiva. Ai, nossa, eu acho que eu tô mais no time do Chico também. Assim, com as pessoas que eu tenho menos, um laço mais, assim, vamos dizer, mais frágil, assim, sabe? Que eu não tenho tanta intimidade, eu não sou tão reclamona, mas as pessoas que estão do meu lado, eu acho que elas devem sofrer, assim. Tanto que, quando a gente fez um post sobre esse assunto, né, uma newsletter, e aí
tinha um especialista falando que um bom jeito de você analisar se você era essa pessoa que reclamava demais e não saía ali da reclamação, era você olhar suas mensagens de texto, né? Então, você olhar suas mensagens de texto no WhatsApp, por exemplo, para as pessoas que você tem próximas, e ver quantas delas são reclamação. E ele falou, é normal, um pouco ser reclamação mesmo. Tem ali uma quantidade que vai ser. Mas eu tava lendo as minhas e pensava, gente, eu reclamo demais. Demais, assim. E eu acho que tem um pouco desse reclamar por reclamar, só pra soltar ali daquele momento que você… Sim. Mas eu acho que tem pouca resiliência, sabe? Assim, eu acho que até pela ansiedade, assim, não sei. De nossa, meu Deus, vai dar tudo errado. Meu Deus, eu preciso reclamar de tudo. E depois passa, sabe? Mas… E aí você fica nessa reclamação, né? E eu tô tentando me policiar mais, assim. Mas vocês conseguem pensar em algo do que vocês vêm reclamando mais, assim, ultimamente? Eu tenho uma coisa, ó, eu a pessoa que não Fala. reclamo muito, tá? Mas se eu estou reclamando ultimamente, eu tô reclamando da minha falta de sono. Tipo, todo dia eu acordo falando, meu Deus, eu tenho 2 filhos pequenos, né? Um de 2 anos e um de 5 meses. Então, assim, a falta de sono, ela tem sido uma pauta. Inclusive, eu acho que eu tenho me tornado um pouco mais reclamona por não estar dormindo muito bem. Não tá no meu normal. Mas, assim, eu acho que todo dia eu acordo e falo, meu Deus, só dormi tantas horas. Aí eu fico cronometrando. Aí eu começo a querer falar pras pessoas que eu não dormi bem. E aí isso acaba se tornando uma reclamação, né? Acho que tem sido isso, assim. Não, mas é acho que eu legal. tenho uma licença poética pra isso, né, gente? Porque não dormir é muito ruim. Nossa, com toda certeza. Mas é interessante você falar isso também, porque é isso, né? Às vezes não é só reclamação pela reclamação. Às vezes são vários hábitos na sua vida, coisas ali que estão te levando a reclamar mais, né? Porque é isso, tem estudos, inclusive, que falam, né? Se você dorme pouco, você fica uma pessoa mais impulsiva, mais estressada. Ou Tem seja, pode te dificuldade levar de equilibrar à as reclamação. emoções. É, exatamente. Tô com esse problema em casa também, que a gente se mudou faz pouco tempo e a gente ainda não instalou uma cortina que faça jus à necessidade de um quarto. Então, às vezes, ainda tá meio iluminado demais e tal. Então, a gente tem dormido mal também. Eu tenho dormido mal também. E a gente vem de 2 experiências de mudança ao longo de, sei lá, 2 anos muito estressantes. E mudança já é algo que eu acho que não dá pra fazer sem reclamar de nada, né? Não, É e num período muito curto, assim, sabe? A gente saiu de uma casa que era show, mas que, pô, a gente tava há muito tempo e tal. Daí a gente foi pra outro lugar, que era muito longe. Daí foram os piores 10 meses. Aí depois a gente se mudou pra um apartamento que parecia ser maravilhoso. Mas daí a gente descobriu que ele tava todo cheio de problema, de mofado, barulho de elevador. Aquelas coisas que só vivendo dá pra perceber. E agora a gente se mudou pra um lugar finalmente gostoso, tudo certo. Mas ainda tá com essa cortina. Então tem uma ressaca de todo o estresse desse período que a gente ficou meio acampado. Foi um período longo. Então… E aí o sono tá prejudicado, tem um monte de problema. É difícil isso, mano. Nossa, é difícil. E tá com uma obra agora do lado da casa. Meu Deus, tudo que ninguém gosta. Não. A obra, mudança e Tudo errado. falta de sono. Tudo errado. Aí não dá pra ser feliz. Não dá pra ter resiliência nesse momento, né? Daí eu vou falar bem do quê? Tem momentos que é muito difícil. Agora, Alana, o Chico até falou disso, né? De colocar pra fora ali, né? Esse sentimento. Dá pra gente identificar ali, talvez, o porquê que a gente reclama? Que eu acredito que tem vários motivos em diferentes momentos, né? Sim. Normalmente a reclamação vem de alguma insatisfação, de alguma frustração, alguma coisa que não saiu como a gente gostaria. E assim, vocês falaram, né, de exemplos diferentes de reclamação. Tem reclamações que elas são desabafos, tem reclamações que são reconhecer algo que não tá legal, que não tá como a gente gostaria. E reconhecer esses aspectos mais negativos, assim, da nossa vida é bem importante, é bem saudável, inclusive, né? Porque viver muito nesse mundo, assim, de poliana, né? De que tudo tá maravilhoso e a gente fala muito sobre gratidão e tudo isso nos últimos anos ficou até meio clichê, embora tenha um papel importante para nossa saúde mental e tem pesquisas que amparam isso, mas se a gente não consegue também reconhecer os aspectos que não estão como a gente gostaria, a gente não consegue nem mudar. Então, assim, a aceitação das coisas como elas são é o primeiro passo fundamental para a gente conseguir mudar e construir uma realidade diferente. Isso na terapia eu falo muito, né? Então, se a gente não aceita as coisas e reconhece o estado delas, a gente não consegue mudar, não consegue sair desse ponto de partida já mais saudável, assim, para a mudança. O problema é quando a gente fica paralisado nessa constatação
e não parte pra realidade, assim, de tentar mudar aquilo, se tá no nosso controle, né? Então é aquela história famosa, assim, do amigo que fica ali reclamando a mesma coisa há meses, mas não faz nada diferente pra mudar. E aí enche o saco de quem tá ouvindo, porque você fala, tá, eu já ouvi, já te acolhi, mas assim, se você não mudar, nada vai mudar, né? Porque eu fiquei pensando nisso quando a gente tava fazendo o roteiro ali, né? De se reclamar tanto podia manter a gente num momento ruim, sabe? Porque reclamar, algumas vezes, é confortável também, né? Você sentir esse aconchego ali. Eu percebi isso, que eu reclamava muito também em busca desse acolhimento, desse carinho, sabe? De tipo, não, calma, dessa atenção, né? De tipo, ai, vai ficar tudo bem, desse consolo. Só que você ficar nesse consolo o tempo todo, você tá numa situação ruim e nem sempre você vai querer sair dela, né? E às vezes fica confortável, né? Eu vejo, sei lá, principalmente quando eu trabalhava em agência de publicidade, assim, reclamar do contexto ali do trabalho, da rotina e tudo une as pessoas, né? Porque é um negócio que não tem muito o que fazer, é a realidade do mercado de trabalho, é ali o negócio que dá até para, sei lá, tentar buscar coisas melhores, mas quando tá ali preso àquela estrutura, é meio que aquilo. Então a reclamação, até se não toma cuidado, vira meio que meio o único assunto. Até, né? O único assunto, assim. Eu lembro de fases, assim, de que, pô, tava até tudo indo bem, mas a hora do almoço, a galera era pra falar mal de chefe, era pra lamentar de cliente, sei lá o quê. Que é um negócio, eu acho que também não só a ver com o trabalho, com o convívio ali, né, de reclamar e tal, mas também um pouco de fase da vida, assim. Eu acho que quanto mais novo, mais prazer tem também. Acho que depois, com o tempo, vai enchendo um pouco o saco, sei lá. Mas será que é porque você cria, ele vai criando outras coisas na cabeça? É que eu acho que com o tempo a gente vai desistindo também de algumas idealizações e vai entendendo um pouco melhor como as coisas são, assim. Então, acho que a maturidade traz um pouco mais de paz, assim, de algumas coisas, sabe? De até onde dá pra... Beleza, é assim? Até onde isso me afeta? O que eu posso fazer para mudar? Ou o que eu posso fazer para aguentar isso aqui, assim? Mas eu acho que quando a gente, sei lá, quando a gente é mais novo, assim, tem um pouco mais de... também os primeiros impactos da vida adulta, assim, de lidar com cobranças... De achar que sabe muito de tudo, que não, né? Também, também. De achar que tem a resposta, mas não pode fazer. Mas na hora de fazer, a gente vai descobrindo, porra, não era eu preferia assim. só estar reclamando. Não, e eu fiquei pensando agora também em expectativa, né? Porque normalmente, quando a gente é mais novo, a gente constrói muito mais expectativa sobre as coisas. Exato. E a reclamação também pode vir, eu acho, né, Lana? Você pode explicar melhor, de uma quebra de expectativa ali também, né? De algo que você esperava que acontecesse daquele jeito. Total. E não aconteceu. E de idealizações até, né? Então, às vezes, a pessoa, nossa, eu sempre quis muito... tá num relacionamento, num casamento, aí chega lá e, tipo, vê que não é perfeito, né? Que tem o lado bonito, mas tem o lado do cotidiano, do dia a dia, das brigas, das discussões, ou então idealizou muito um trabalho. E eu vivi isso, assim, a gente tem uma empresa, né, dentro do ramo da saúde mental, e trabalho muito com jovens, assim, por isso até falei ali quando o Chico estava falando, porque eu vejo eles entrando com muita idealização, com muita expectativa e tal. E aí no dia a dia, inevitavelmente, essas expectativas são frustradas. O dia a dia de trabalho tem 3 horas de metrô pra ir, tem dias de chuva, tem caos, São Paulo, não sei o quê. E aí eu via muito essa cultura, até era ao mesmo tempo que une as pessoas, essa cultura da reclamação, né? Porque a gente se reúne pra reclamar, eu via que tava se tornando uma coisa tóxica, assim, tipo assim, deles se reunirem pra ficar falando, e aí eu tô aqui de boa, mas uma pessoa começa a reclamar e aí eu começo a puxar as minhas reclamações também. Aí vira aquele muro das lamentações. E que no fim das contas, se a gente, assim, faz uma avaliação mesmo do ponto de vista psicológico, uma coisa é eu desabafar, buscar acolhimento, e outra coisa é eu me colocar nesse lugar que você comentou, que é mais de vitimização, de eu querer que as pessoas fiquem passando a mão na minha cabeça e tal, e não encarar, que eu acho que é aí que a maturidade entra, que vocês estavam falando, que acha que encarar a realidade, entender que as coisas não são perfeitas, que um chefe às vezes vai ser assim também, mas ele também tem o lado dele, das coisas que ele também tá tendo que dar conta e tal. Então acho que a maturidade, ela vai ajudando até a gente a não entrar tanto nessa pilha, porque eu não acho que faz tão bem assim pra saúde mental a gente viver nesse looping, sabe? De reclamação diário, assim. Acho que tem
o limite do que é saudável, até do acolhimento, como tu estavas falando assim, né? De ter com quem dividir a pressão que tá sofrendo, o problema, o drama ali e tal. Mas eu acho que quando vira o único tema, e corre sempre esse risco, né? E é legal diferenciar esse tipo, porque é isso, né? Eu tô longe de ser a pessoa gratiluz, gostaria de ser mais. Eu não nesse nível tóxico, mas quero ser um pouco mais gratidão, assim, com a vida. Mas tem também aquela pessoa, por exemplo, que… E acho que todo mundo vai conseguir lembrar de alguém, assim, que você vai… viajar, ou você vai num restaurante e é super legal, vocês conversam por horas, mas a pessoa volta reclamando de um prato que não tava tão quente e não foi do jeito que ela queria. E, pô, isso é um balde de água fria, às vezes, numa experiência que você tem, né? Porque foi super legal a viagem e tal. Nossa, mas aquele dia que aconteceu aquilo foi horrível e não sei o que lá. E você fica, cara, a gente viveu tanta coisa legal e vai baixando o clima de todo mundo em volta, né? Com certeza. Aquela metáfora de a nossa perspectiva, assim, de enxergar o copo meio cheio ou meio vazio, sabe? É clichê e realmente tem os dois extremos tóxicos. Tem a pessoa que é positiva demais e aquela pessoa que também é muito reclamona. Mas eu acho que esse meio, assim, é conseguir encontrar uma forma de lidar com as quebras de expectativas e com as frustrações com mais leveza. Porque vão acontecer, mas isso não mina toda a experiência, isso não vai ser… Poxa, o dia inteiro não foi ruim porque uma coisa aconteceu de ruim, a relação inteira não é horrorosa porque uma coisa, teve uma briga. Então é conseguir olhar para as coisas de uma forma mais macro, assim, com certeza traz mais leveza para a vida. E acho que tem até também o desafio de quem tá no entorno de quem é assim, de conseguir também meio que relevar, às vezes, de falar assim, às vezes a pessoa fala meio sem filtro, sabe? É o que vem, e aí fala e tal, de também não se deixar contaminar, né? Porque é fácil se contaminar e também entrar naquele espiral de, meu Deus do céu. Não, e você falou isso agora, Chico, e eu fiquei pensando assim, porque você trabalha diretamente ali com as redes sociais, né? E a gente sabe que as pessoas, quando estão atrás de uma tela, muitas delas se sentem livres para falar o que elas não falariam na sua frente, assim. E parece que muitas coisas não são suficientes, talvez nunca é o suficiente para quem tá ali do outro lado, né? E aí, queria saber como você lida, assim, com essas reclamações, com essas críticas nas redes ali. Eu adoro, eu acho que eu sou meio masoquista, não sei, mas eu me divirto. Eu tô na internet há muito tempo, assim, então eu fui meio que entendendo a dinâmica do negócio, assim, e ficando tranquilo, sabe? Eu vejo que as pessoas falam muito sem filtro. Às vezes elas comentam uns absurdos, assim, como se elas estivessem, sei lá, na sala da casa da avó, assim, sabe? Um negócio meio, às vezes, cruel, às vezes escroto e tal, mas quase sem imaginar ou sem considerar que do outro lado tem uma pessoa. E falo isso nem por coisas muito direcionadas a mim, mas que eu vejo falando de artista, falando de outras coisas. Num nível, às vezes, de crueldade bizarro, assim. Mas eu acho que é um pouco por causa disso, assim, não é nem pela coragem, eu acho, é pela falta de noção mesmo, sabe? De não conseguir ter a perspectiva de que alguém vai, de fato, ler aquilo, sabe? E às vezes, quando percebem que lêem, tomam um susto. Quando responde, o perfil, né? Quando muda a pessoa de país, responde você, assim, é tipo um choque. Às vezes as pessoas… Vejo até falando, nossa, me desculpa, não devia ter reclamado disso. Às vezes, eu respondia uma galera, daí eles falavam, que isso, Chico, sou seu fã. Sabe? Tem um negócio assim, é engraçado. Mas eu acho que é um pouco isso, assim, essa falta de perspectiva. É falar como se estivesse falando para as paredes, sabe? Às vezes eu acho que não é nem a coragem, assim, é só a falta de noção mesmo. E eu tenho uma pergunta sobre isso. Vocês acham que essas pessoas são pessoas na vida que elas são assim com as pessoas que estão ao redor delas, são críticas, reclamonas, pessoas sem noção, ou a internet é um mundo paralelo que, tipo, pessoas normais, no dia a dia lá, agem de forma escrota, assim? Eu acho que tem de tudo, cara.
Eu acho que pode ser tanto uma válvula de escape ali para uma pessoa que é super de boa, quanto às vezes o cara que é mais doido ainda aqui fora e sabe, acho que tem de tudo. Eu acho que tem de tudo, porque eu sou uma pessoa zero reclamona na internet, assim. Eu olho as coisas, eu fico com raiva, eu penso, meu Deus, eu gostaria de escrever um texto sobre isso, reclamando e tal. Eu não escrevo, Nunca faz. Nunca faço, porque eu penso assim, gente, vai ser muita energia gasta aqui, muita coisa gasta pra… Sabe, algo que não vai impactar nem a vida dessa pessoa, porque às vezes ela nem vai ligar porque eu falei, e nem a minha diretamente também. Mas é o que eu falei, na vida eu sou bem mais reclamona. Mas é que você tem bom senso na vida e na internet. E talvez eu reclame mais na vida, e aí eu não precise reclamar tanto na internet, não sei. Mas eu acho que tudo, de um tempo pra cá, assim, tudo ficou muito… superlativo, assim, né? Tudo muito exagerado do sim, do não e tal. Tem muita coisa que, sei lá, um tempo atrás eu tuitaria, que hoje em dia eu mando no WhatsApp em grupo de amigo, comento com a minha mulher, sabe? Porque às vezes é um desperdício de energia muito grande, assim, também, sabe? De toda a repercussão e tal. Então acho que tem isso também, né? De onde que fala, como que fala, pra quem reclama. Sim. Né? Acho que é isso também. E tem esse lado também de ouvir a reclamação sobre você, né? Porque nem sempre é fácil, nem sempre não, acho que a maioria das vezes não é fácil você ouvir uma reclamação sobre você. Porque a gente costuma ser muito reativo quanto a isso, né? Acho que a Lana pode falar um pouco mais desse lado comportamental nosso, mas a gente costuma tentar reagir, tentar negar aquilo de alguma forma ali no primeiro momento, né? É um instinto natural, né? Todo ser humano quer ser aceito, quer se sentir… Ninguém quer se sentir rejeitado, ninguém quer sentir… a crítica, ela toca muito nesse lugar da rejeição mesmo, né? Então, a maturidade, acho que que o Chico estava falando, né? Eu já tô há tanto tempo aqui, eu já sei como funciona, eu já sei que eu não morro se alguém me criticar, que um cancelamento, ele passa e tal. E na vida também… Conforme as pessoas, a gente vai se expondo, a gente vai vendo, bom, às vezes uma performance aqui no trabalho não foi tão legal, mas isso não acaba com toda a minha carreira. Então, conseguir colocar essas coisas em perspectiva, saber também de quem eu vou ouvir essas críticas, esses feedbacks, porque na internet não é que não seja válido, né, pra quem trabalha com o público, eu crio conteúdo ali, então eu quero ouvir se as pessoas estão gostando. Eu lembro que no início do ano teve um comentário, sempre tem muitos comentários bons, mas como todo mundo, né, a gente gosta de focar naquele que veio que não é muito bom. E aí eu lembro que uma pessoa comentou assim, eu gosto muito dos podcasts, mas eu preferia antes de você ser mãe, porque os exemplos tá muito da maternidade. E aí eu fiquei, dá pra devolver as crianças? Dá pra devolver. Eu falei, poxa, como que eu vou dar exemplos de outras coisas, sendo que eu tô vivendo isso agora? Eu não consigo mais ser a pessoa que eu era antes, claro, né? E aí eu fiquei meio que matutando aquilo, até compartilhei. Assim, não fiquei triste, mas fiquei reflexiva mesmo. Será que tá meio, tá chato agora? Que quem não é pai e mãe não vai gostar de ouvir? E aí eu fui pensando isso, assim, bom, serve pra alguma coisa, né? Eu posso, talvez, vamos mesclar, trazer uns exemplos de outras coisas. Mas no fim das contas, talvez não seja pra aquela pessoa que eu tô produzindo conteúdo agora. Então, a gente precisa selecionar bem as vozes das pessoas que a gente vai ouvir, tanto reclamações quanto críticas, feedbacks. Então não é silenciar completamente o nosso ouvido para isso, mas é saber com quem, né? Até com quem que a gente vai, de quem a gente vai ouvir reclamações e com quem a gente vai reclamar, que foi o que ele falou agora, de assim, não é qualquer pessoa mais que eu vou ficar falando tudo que eu penso, do que eu tô insatisfeito. Então vai ter um lugar seguro para eu compartilhar as minhas reclamações. Então isso é bem bacana também. Sim. E acho que tem também o lance de qual reclamação a gente responde. Porque eu acho que quando a gente responde algumas coisas que não tem a ver com nem o que a gente disse originalmente, por exemplo, a gente traz aquilo para nossa história, para nossa narrativa. Né? Então, às vezes, também não fazer nada, seguir e falar, beleza, sabe? Não falar nada, eu acho que às vezes também é inteligente, assim, de, beleza, absorver, eventualmente, entender e tal. Mas acho que quando a gente responde alguma coisa, alguma reclamação, se é um negócio muito díspare, aquilo vira, se responde, aquilo vira parte da história.
né? Então, acho que tem que tomar cuidado com isso também. É, muito bom isso de também mapear ali, conseguir entender o que faz sentido e o que não faz, né? Eu lembrei agora, Chico, que eu vi um maravilhoso seu da Luana Piovani recentemente, que ela respondeu um tweet seu e você colocou aceito o esculacho. Achei merecido. E eu achei isso divertidíssimo, assim, porque a gente não vê isso, né? De tipo, as pessoas falando, pô, acho que realmente essa reclamação aqui, ó, que ela fez, foi válida. E faz parte, e seguiu uma vida. Tomei um esculacho que eu achei, tá bom, bem feito, merecido, ótimo. Que é uma coisa que a gente não faz muito, e a gente não vê as pessoas falando de aceitar, de tipo assim, puta, acho que ali eu reclamei de algo que não... Foi. Isso, tá certo. Eu fiz um tweet sem entender direito qual era a história, pegou mal, tomei um esculacho. Só pra ficar esperto, né? Daí eu falei, tá bom, tem razão, ótimo, beleza. E aí passou, entendeu? Bola pro próximo. Enfim, acho que também tem que, né, como é que dá o... Né, ir pro recuo de bateria ali, às vezes. Sim. E agora, eu queria saber em quais momentos vocês acham também que a reclamação pode ser boa, né? Tem isso também de você ser uma pessoa 100%… que acho que até faz parte de evitar um pouco de conflito ali, talvez, você não querer também reclamar das coisas, né? Porque, por exemplo… Quando você tá numa situação que não tá te agradando, ou seja, num trabalho, como você falou ali, Chico, claro que às vezes não tem como a gente tomar uma decisão quanto a isso, porque a gente precisa trabalhar, precisa do emprego. Mas às vezes dá pra tentar, por exemplo, reformular ali alguma coisa e fazer uma reclamação de tipo, putz, a carga tá muito alta, tem que melhorar. Ou num relacionamento, por exemplo, né, que, enfim, tem coisas que precisam ser ajustadas ali, reclamações que precisam ser feitas. Queria saber se vocês conseguem pensar, assim, em momentos realmente onde essa reclamação pode ajudar vocês ali. Eu sempre que eu trabalhei em firma, em agência e tal, eu sempre fui muito… sempre tentei usar esse incômodo para tentar, de alguma maneira, melhorar o contexto ali, assim. Então, eu sempre fui muito presente com chefe, com sugestão, com meter pilha e tal. E isso me fez muito bem, assim. Acho que isso me ajudou a ganhar uma maturidade também de… até de ouvir o que era o problema de quem estava acima, para também entender por que estava ruim para mim, qual era o contexto. Então, eu acho que isso ajuda, assim. Eu acho que quando a reclamação vem junto com algum tipo de proatividade, que é um termo meio escroto, mas que vem com algum tipo de interesse, assim, de tá ruim, beleza. Posso ficar aqui apenas reclamando, ou posso ficar aqui reclamando e tentar fazer alguma coisa também. Eu acho que é isso, assim. Eu tenho uma frase no cara que é o Bertrand Russell, que é, sempre dá para imaginar uma vida melhor. Né? Porque então acho que é um pouco isso, cara. Se tá doendo aqui, onde é que vai? Sim, muito bom. Eu acho que a reclamação positiva, ela vem justamente nesse lugar, assim, de reconhecer as coisas que não estão conforme a gente gostaria que estivessem e conseguir comunicar isso de uma forma assertiva para a pessoa, para a empresa, para o lugar onde aquilo, né, corresponde. Então, você citou de trabalho, então eu vou falar de relacionamento só para trazer esse outro contexto, que não tem como uma relação ela se construir de uma forma sólida se não tem essas conversas, esses ajustes, e muitas vezes eles vão vir de um lugar de reclamação, disso aqui não tá bom pra mim, eu queria que fosse diferente. Então a reclamação ela pode ser uma ofensiva, ela pode ser agressiva, ela pode vir machucar outra pessoa, tipo, é sempre assim, você nunca liga pra mim, você não prioriza nunca, tipo, num lugar né, de ofensa mesmo, mas pode vir também uma reclamação de um lugar assertivo, onde, olha, essas coisas, esses pontos, isso aqui não tá sendo bacana, o que a gente pode fazer junto pra mudar? Então é muito mais sobre como a gente reclama, pra quem a gente reclama, por que a gente reclama, e aí se esse porquê ele vem com essa intenção, né, esse interesse de mudar, e a pessoa que tá comigo ali também tem esse bom interesse, aí a gente tem uma reclamação que ela é útil, né? E não tá só ali só pra trazer, enfim, essa vitimização e tudo mais que a gente tava falando.
Nossa, eu acho que esse como reclama que é muito difícil, né? Porque, não sei, vocês me corrijam se eu estiver falando alguma coisa que não faz sentido, mas eu acho que reclamar vem com sentimentos muito à flor da pele, assim, normalmente, né? Sei lá, uma situação que você passou, é algo na outra pessoa que te irritou, e é muito algo que a gente quer soltar logo e quer reclamar ali sem pensar muito, sabe? Não é uma coisa muito que a gente reflete. Se a gente reflete, a gente consegue soltar isso de um jeito mais assim, vamos fazer essa mudança, mas muitas vezes ela vem no calor do momento, e aí é o que complica, né? A situação toda. E acho que é um processo de conhecer as pessoas que estão ao redor. Porque aí tu entende melhor o que a pessoa quer dizer, mesmo quando ela diz de um jeito torto. E tu também vai se policiando um pouco melhor de, cara, como que eu vou me expressando de um jeito que seja mais né, no caminho de uma solução e não de uma treta, assim. Então eu acho que, sei lá, acho que hoje em dia é cada vez mais raro, não sei, mas relações longas de trabalho e de amizade e de namoro e de tudo, eu acho que quando consegue estabelecer isso, eu acho que vai tendo um entendimento melhor e acho que as reclamações vão mudando de teor, digamos assim. Acho que fica um negócio mais construtivo, como ela estava falando. Perfeito, perfeito. Tudo volta para comunicação, a gente conseguir colocar, por mais que os sentimentos estejam à flor da pele, mas eu conseguir respirar fundo e falar, tá, eu tô pensando esse monte de coisa aqui, mas como que eu posso traduzir isso para outra pessoa de forma construtiva, sem ofender, porque talvez a reclamação nem é com a pessoa, você tá, às vezes, bravo com alguma coisa que não tem nada a ver com aquela pessoa, e aí você vem e desconta no outro, né, e encontra coisa pra reclamar com ela, mas a reclamação que tava te incomodando mesmo era lá do teu trabalho. Então, autoconhecimento, autoconsciência, assim, entender como que cada coisa tá te afetando e conseguir adereçar isso é uma habilidade bem importante de desenvolver. Agora, vocês acham que toda reclamação precisa vir com alguma mudança, algum desejo de mudança? Porque, assim, às vezes eu não quero nem ouvir a outra pessoa. Pra ser bem sincera, às vezes eu não quero nem ouvir o que a outra pessoa tem a me dizer e me acolher. Às vezes eu só viro assim e falo, cara, eu só quero reclamar muito agora, assim, por, sei lá, uns 5 minutos seguidos. E pronto, eu não quero soluções, eu não quero nada, eu só quero soltar 5 minutos de reclamação de tudo que deu errado e passar depois. Porque eu me sinto mais leve depois e eu acho que talvez evite de eu reclamar daquilo o tempo todo, sabe? Eu ter esses 5 minutos ali de só depositando reclamações e falando alguma coisa, eu acho que às vezes me ajuda a, sei lá, a entender melhor na minha cabeça de tipo, tá, tô frustrada com tudo isso aqui que aconteceu, um saco. Esses dias, por exemplo, eu tinha uma viagem, nossa, deu tudo errado. Era a semana que eu não podia sair daqui, minha cachorrinha ficou doente, eu precisava fazer um monte de coisa pra ela, a pessoa que ia comigo não pôde ir porque a passagem tava R$4.000, sabe? Deu tudo errado, era algo pra ser incrível e não foi. Eu falei, eu preciso passar 5 minutos só reclamando de tudo que deu errado, assim, fazendo uma lista de tudo que deu errado, pra pronto. E depois eu me acalmei assim, pensei, ok, é esse o cenário que temos, é isso que vai acontecer, não tem jeito. Tudo isso aqui que eu queria que acontecesse não aconteceu, é isso que temos. Bora pro planejamento, pra organizar tudo e fazer do jeito que dá. Sim. Você mesma você passou sozinha pelo processo. Isso. Pelo processo completo. Foi um processo sozinha ali, Eu né? acho que isso é legal de comunicar pra pessoa que você vai reclamar, de falar isso, olha, eu preciso de 5, 10 minutos só pra reclamar, não me dá nenhum palpite, não me fala nada do que eu tenho que fazer, que a empatia realmente é esse lugar, assim, o que você precisa agora? Você precisa de um conselho? Você precisa de um direcionamento? Você quer ser ouvida somente? Então, eu vou te dar aquilo que você tá precisando, sabe? E é bom ter pessoas que conseguem fazer isso ao nosso redor. Ainda mais se te faz bem, se você já se conhece, sabe? Que ter esse momento pra reclamar é algo que alivia. Ótimo, eu, do ponto de vista da psicologia aqui, não vejo nada contra. Eu acho também. Acho que às vezes a gente só quer enxergar o abismo mesmo. É porque eu acho que tem uma coisa, inclusive das redes sociais ali que vem, de toda essa positividade tóxica que a gente fala ali, né? De ter que ter gratidão por tudo e de enxergar todas as coisas que deram errado como uma oportunidade. E é como a Alana falou, né? Tem um ponto ali que faz sentido realmente de você conseguir passar melhor por essas adversidades. Mas eu fico pensando também onde não reclamar de nada pode levar a gente, sabe? Não, acho que tem que ter o desconforto, é importante. Até porque, viver não é um mar de rosas, né? Não tá tudo resolvido.
Então tem que... Eu acho que é importante. Eu acho que tem que ter um espaço ali de crítica destrutiva, de... Sabe? Tem que ter, pô. Tem que ter. Pra dar vazão. Não precisa ser um negócio agressivo nem nada, mas Sim. em algum momento o negócio precisa ter escape. Até o que você mencionou em alguns momentos sem essa palavra, Chico, mas é impor limites também, né? Impor os seus limites e falar o que você gosta, o que você não gosta, faz parte também. Passa por uma reclamação, né? Exatamente. Acho que a humanidade nem teria evoluído do jeito que evoluiu se as pessoas estivessem totalmente satisfeitas e felizes com a sua realidade, né? Então sempre parte de um lugar de insatisfação para buscar soluções para outras coisas. E na nossa vida a mesma coisa, assim, uma pessoa talvez que não reclama de nada, absolutamente nada, e tá, assim, talvez ela tá num lugar ali de passividade, de complacência, sei lá, com as coisas que às vezes estão ruins, mas se aquilo não gera esse incômodo, ela não vai buscar uma outra alternativa, né? Então acho que sim. O fogo, a roda, né? Porque alguém estava desconfortável com e alguém coisa. Falou, poxa, não consigo vou ter que comer esse peixe cru aqui, o negócio, né, não tá legal. Aí vai alguém lá reclamou do peixe cru. Reclamou, pois é. Muito bom. É exatamente isso. Não, movimentos sociais que eu fico pensando também, né? Grandes mudanças sociais que a gente teve e tal. Cara, se ninguém tivesse apontado e falado, cara, isso aqui não tá legal, eu preciso reclamar disso que tá acontecendo, a gente estaria onde hoje, né? E se a gente for ver, toda a evolução que aconteceu socialmente sempre veio de algum tipo de choque, de tensão, de algum tipo de desconforto muito grande, que daí depois a coisa vai amenizando, vai chegando em bons termos e tal, mas sempre tem algum nível de radicalização. Agora, um passo importante, assim, pra gente reclamar menos, quando a gente fala sobre isso, é você ter resiliência, né? E eu queria saber o que essa palavra, essa habilidade significa pra vocês, assim, o que vocês veem como resiliência? Bom... Começa com a profissional, por favor. Vai lá. É uma palavra... tem várias nuances, assim, pra falar sobre isso, né? Eu sei que hoje, praticamente, qualquer reclamação, qualquer coisa que acontece, as pessoas já jogam, tem que ter resiliência. E a resiliência é importante, obviamente, todos nós, seres humanos, somos muito resilientes, senão a gente não estaria nem vivo. A gente tem essa capacidade inerente mesmo de se adaptar às mudanças, de conseguir passar por desafios grandes, pequenos e continuar de pé. A gente vê isso na vida de todo mundo, né? Então, vão ter pessoas, claro, que passaram por situações muito difíceis e conseguiram se reerguer, conseguiram usar aquilo para algo positivo e tal. Mas mesmo pessoas reclamonas, às vezes eu escuto isso assim, eu não sou, como você falou, né? Eu não sou resiliente. Cara, se você não fosse resiliente, você não ia nem estar aqui, sabe? Desde criança a gente tá tendo que se adaptar a tanta coisa, superar tanta coisa que não foi como a gente gostaria, na família, cenários que não foram ideais. Então, existe resiliência em todo mundo, sabe? Mas, com certeza, eu posso ser mais frágil ou mais forte emocionalmente diante das frustrações que acontecem. Então, desenvolver essa força emocional, assim, é muito importante, ainda mais no momento que a gente vive, onde as coisas estão tão instáveis, onde, né, a gente lida o tempo todo com tanta notícia, as pessoas estão cada vez mais ansiosas. Então, ter uma certa proteção, assim, interna para lidar com o mundo e conseguir não sucumbir é muito importante. E a reclamação talvez seja até uma ferramenta disso, mas quando usada da forma que a gente estava falando antes, né? Então, só trazendo essa visão um pouco diferente do que costumam falar, mas sim, é muito importante que a gente busque desenvolver isso, só não ficar rotulando as pessoas, né? Quem é resiliente, quem não é, porque todo mundo tem resiliência. E o que só cria neura, né? Porque aí você fica, putz, eu preciso melhorar nisso, mas aí você só reclama que você não é resiliente, talvez. Exato. E acho que a resiliência também não é aguentar calado, assim, né? Acho que não é isso. Acho que essa questão aí de se adaptar, de entender, de construir essa maturidade, de eventualmente se indignar, porque acho que demanda uma resiliência também se virar contra o que está acontecendo. Acho que não é aguentar calado esse negócio. Acho que é entender e reagir da melhor forma.
Né? Às vezes até não da melhor forma possível, mas da melhor forma que tem ali a mão, né? Tem um livro que uma norte-americana escreveu, né, que é a Kaya Roman, que o nome é The Joy Plan, e ela falou ali dos relatos de passar 30 dias sem reclamar. Então, ela tentou ali fazer 30 dias sem reclamação na vida dela. E ela escreve nesse livro ali os benefícios que foram de não reclamar das coisas. Vocês acham que esse pode ser um exercício bom para fazer? Existem outras táticas? Como que a gente faz? Se você se identificar como aquela pessoa que reclama demais ali, sabe? O que fazer? Então, tem alguns exercícios, eu não conhecia essa escritora, mas dentro da psicologia positiva, por exemplo, né, tem pesquisas, experimentos sociais e tudo feitos que mostram que, de fato, você exercitar a gratidão, exercitar, né, lembrar de pequenas coisas pelas quais você é grato, pequenas coisas que hoje estão acontecendo legais na sua vida e colocar um foco maior nisso. Isso, de fato, proporciona, assim, a médio e longo prazo, uma sensação maior de satisfação, de bem-estar. Isso interfere na nossa qualidade de vida, né? Mas entrar nesse lugar de lembrar um pouco mais das coisas boas não significa ficar cego para aquilo que não tá legal. Então, acho que é possível encontrar um equilíbrio nisso, não sei, tipo, 30 dias sem reclamar de nada. Eu acho meio utópico, assim, talvez aí você vai ter vontade de criticar e aí só não vai falar, ou de reclamar e não vai falar porque não pode e tal. Mas aquilo ali tá vindo, é importante que seja reconhecido, que seja validado, mas é entrar nesse lugar de treinar a minha ótica para que eu também não fique apenas olhando as coisas que estão ruins, mas que eu consiga também ser grato pelas boas. Eu acho que encontrar esse equilíbrio, o caminho do meio, assim, é o ideal, né? O budismo. Caminho do meio. É verdade. Mas cara, eu concordo, assim, eu acho que não tem como fazer uma dieta de reclamação, né? Porque eu acho que a cabeça também é um fluxo ali, né? A menos que vá para um treinamento, alguma coisa, né? Um spa, alguma coisa assim muito específica, mas na vida cotidiana, acho que até é um instrumento de defesa até, né? A indignação, a reclamação. Para alguma coisa, tem que ir para algum lugar essa energia. E eu adorei, eu acho que a gente já pode entrar até, que a gente já tá falando aqui alguma dica ali, talvez, né, pra quem quer reclamar menos ali. Eu adorei essa ideia de, cara, avalia se você quer realmente postar isso, se você quer realmente falar pras pessoas pra quem você quer falar isso. Porque às vezes a reclamação, eu fico sentindo que ela toma uma proporção que a gente nem queria que ela tomasse muitas vezes, não é? Eu acho. Eu acho que é muito como, sei lá, o impacto que aquilo vai ter na tua vida, assim, sabe? Às vezes, até a receptividade, o acolhimento, que foi uma palavra boa que tu usou, vai ser muito melhor num grupo específico ali, previamente refletido, do que jogar pro mundo. Acho que jogar muita coisa pro mundo hoje em dia é arranjar sarna pra se coçar o tempo todo. E assim, é um momento onde, antigamente, se a gente jogasse pro mundo, acho que a gente podia dizer que a gente jogaria o quê? Pra nossa roda de amigos. O mundo era pra menor. nossa família. Hoje, a sua opinião consegue chegar. Independente de quanto seguidor tiver, se der um azar do algoritmo indicar, se alguém der um RT, se a Piovani ficar sabendo. É isso, cara. São muitos fatores que levam a reclamação, às vezes, a atingir níveis que nem você esperava por aquilo, né? Total. Agora, vocês acham também que vale dar um toque naquele amigo que tá reclamando demais? Como fazer isso? Porque é difícil, né? Daquele tipo de coisa que você acha que a pessoa vai ficar sentida e tal. Porque você quer mostrar ali que você tá ali pra pessoa, você tá ali acolhendo ela quando ela quiser. Mas às vezes quando passa do limite, você fica tipo, putz, é isso que você falou, né, Chico? A pessoa só reclama, aquele é o único assunto, aquele é o único momento. Eu dei esse toque esses dias do meu marido, viu? E aí, como foi, Alana? Eu falei pra ele, cara, você tá reclamando muito. Todo dia, tipo, é tudo, é o trânsito, é isso, é aquilo. E ele não tava nem percebendo, mas tava sendo muito ranzinza. E eu falei assim, numa boa. Acho que quando é um amigo próximo, uma pessoa que você tem intimidade, como eu com ele, assim, na hora ele ficou meio em choque, assim, mas ele até riu e falou, nossa, verdade, tô mesmo e tal. Aí a gente começou a falar sobre isso, por que ele tava assim, e tinha outras coisas que estavam interferindo, que estavam fazendo com que ele ficasse mais mal-humorado e tal.
Então, eu acredito que tem esse lugar, não de um lugar assim, uma baita crítica, mas talvez soltar de uma forma e falar, cara, ultimamente você tá reclamando mais, tá acontecendo alguma coisa? Você quer conversar sobre isso? Porque às vezes a pessoa não percebe que ela tá nessa vibe assim, e pode ser que realmente ela tá numa fase mais difícil da vida dela, ela tá sem dormir, tá acontecendo alguma coisa que você nem sabe, e isso abre um espaço até pra vocês poderem aprofundar e entrar mais numa coisa talvez mais íntima ali, se a pessoa der esse espaço, né? Ou pelo menos, se ela não gostar, enfim, você vai ler ali o cenário e aí vai falar, bom, não vou mais falar, né? Mas eu acho que vale o toque, eu gostaria de receber, pelo menos. Agora, Luna, você falou isso e me lembrou, né? Tem um consenso geral, principalmente quando você vai ver essas piadinhas do mundo hétero e tal, de que mulher reclama demais, né? De que, mulher reclama de tudo, não sei o que lá. O que vocês acham desse assunto? Quando eu fiquei fazendo, eu pensei, cara, é que mulher tem mais coisa pra reclamar. Que a vida é muito mais difícil pra gente, sendo bem sincera, assim, mas não sei se é só isso. Olha, eu não sei se é uma pesquisa de fato, mas eu já ouvi alguma coisa assim que parece que as mulheres, a média de palavras, tipo, o número de palavras, parece que a mulher costuma falar mais do que os homens na média, né, geral. Uhum. Então talvez seria mais um ponto, talvez reclama mais porque a gente fala mais, se expressa mais, o homem tende a ser, né, dentro de assim, claro, não tô falando de todos, mas a média a gente percebe até na terapia que normalmente eles têm um pouco mais de dificuldade de se expressar emocionalmente, até pela forma como foram criados e tudo, isso tem mudado, né, mas pode ser que tenha também uma influência disso, assim, de que a mulher ela tem um pouco mais de facilidade para externalizar as suas emoções, nem sempre da melhor forma, e aí também pode ter essa outra questão aí que você falou, dos papéis e tal, porque realmente a mulher atualmente tem que lidar com muita coisa e pode estar reclamando mais por isso também. Às vezes a sobrecarga que recai sobre e tal, tudo isso pode fazer com que a gente tenha que reclamar mesmo, né? Eu acho que não é… Eu não sei, fiquei pensando nisso, porque a primeira coisa que eu pensei é claro que não. Eu pensei, não, talvez sim, mas talvez tenha um motivo pelo qual isso acontece, né? Mas acho que são duas teorias boas aí. Tanto o lance de ter mais motivo pelo contexto todo ali de sobrecarga, quanto o lance de falar mais, né? De conversar mais sobre isso. Acho que homem tem algumas coisas que são um pouco mais superficiais, né? Mas da minha experiência particular, eu conheço rabugento de ambos os gêneros. Eu também, inclusive. Todos os gêneros. Os mais rabugentos que eu conheci são homens. Olha então, lá, viu? Daí tem também isso, da intensidade, né? A intensidade. Que pode ser mais constante de um jeito, mais de outros, mais… não sei. Boa. Mas eu acho que não tem muita separação, não. Acho que tá todo mundo indignado. Tá todo mundo indignado. E é isso que a Luna falou também, né? Com o mundo mudando tanto gente, tantas crises que a gente vem passando, sei lá, o calor no mês de julho. Quer dizer, hoje tá frio, mas foi uma trégua. Amanhã fica calor de novo. São muitas coisas que a gente tá vivendo ao mesmo tempo. E é difícil você, né, não criticar e reclamar de alguma coisa. De avanços incríveis e de retrocessos medonhos e da fase mais complicada do capitalismo tardio, né? Vamos todos rumo ao oblívio. Como é que não vai reclamar do quê? Exatamente. Bom, agora a gente vai para a nossa pergunta sobre o verão, que encerra todos os episódios do Desenrola. E a que eu queria fazer hoje para vocês é um livro, ou uma série, ou um filme, alguma coisa ali que fez companhia para vocês, ou no último verão, ou em um verão que marcou vocês, assim, sabe? Sei lá, você vai pra praia, tá chovendo, e aí você começa a assistir alguma coisa, e aquilo marca o seu verão, assim. Ou você assiste alguma coisa com um grupo de amigos ali, que foi muito legal. Queria uma indicação de vocês. Coincidentemente, nas últimas férias que eu tirei, eu li um livro chamado Yoga, do Emmanuel Carré. Que ele… É ele contando uma história que ocorreu com ele, que ele sai para um retiro espiritual de yoga e tal. E aí acontece todas as tragédias possíveis. Assim, começa uma guerra, não sei quem morre, não sei o quê. E aí ele tinha ido lá justamente nesse espírito de não vou mais reclamar e tal. E a vida dele entrou em colapso. É um bom livro. Boa. E ainda entrou no tema ali, juntou e foi coincidência. Foi coincidência. Não, ele esse amarrou completamente. Olha, nesse último verão, eu tava com o bebê quase parindo, né? Mas eu consegui ler um livro, que daí tem a ver com isso também, mas é um livro me fez pensar muita coisa pra esse ano, que chamava
criação com simplicidade. Falando muito sobre um pouco do que a gente falou aqui hoje também, sobre como a gente consegue criar filhos nesse mundo louco, assim, e conseguir talvez proteger um pouco eles de como tá a nossa sociedade hoje e como a gente pode criar filhos de uma forma mais simples, sem precisar de tanto entretenimento, de tanta tela, de tanta, né, de tanto tudo isso que a nossa sociedade oferece hoje, assim. Então, lembrando como que eram as criações e as infâncias das gerações passadas. Então, foi bem positivo, assim, pra mim. Foi o livro que me acompanhou nesse último verão. Boa, adorei as indicações. Bom, é isso, gente. Chico, Alana, queria agradecer demais por ter vocês aqui. Muito obrigada, foi um prazer. Vocês querem dar um último recadinho aí e falar onde as pessoas podem acompanhar vocês? Bom, eu tenho o meu Instagram, Alana Anijar, onde eu compartilho ali um pouco, né, um pouco da minha vida, do meu dia a dia, mas muito mais sobre conteúdos sobre saúde mental. Tem um podcast Psicologia na Prática, que também tem toda terça-feira um conteúdo novo sobre autoconhecimento, inteligência emocional e tudo mais. Tem o YouTube também. Enfim, tem o livro que você falou e informações para quem quer fazer terapia, tudo lá na minha bio no Instagram. E muito obrigada, adorei o papo, foi super bacana estar aqui com vocês. Adorei também. Enfim, tô na internet, Chico Barney, onde procurarem. E no UOL tem lá minha coluna e também um programa que eu apresento de segunda a sexta, 10 da manhã no YouTube, lá de Splash. Boa. Bom, gente, como eu disse lá no início, esse é o nosso episódio 50, o último da primeira temporada do Desenrola. Há exatamente um ano, The Summer Hunter se jogou aí no mundo dos podcasts, e o que era para ser 8 episódios tornaram 14, que viraram 25. E aí, quando a gente percebeu de tão gostosa que tava essa troca, a gente chegou aí, dobramos a meta, como as pessoas dizem. Agora a gente quer parar um pouquinho para avaliar o que a gente pode aprimorar, fazer algumas mudanças e voltar com mais uma leva de assuntos aí que a gente quer muito desenrolar com vocês. Mas não dava para fazer isso sem antes agradecer todo mundo que esteve aqui com a gente nesse ano, seja participando aqui, seja ouvindo, dando feedbacks, compartilhando episódios. Muito, muito obrigada. Durante essa pausa, você pode aproveitar para seguir o Desenrola, avaliar, dar 5 estrelas pro podcast aí, se é onde você acompanha, dá para dar 5 estrelas. E acompanhar a gente em outros canais, a gente tem Instagram, clube no WhatsApp, newsletter. Os links eles estão todos aqui na descrição. Mais uma vez, obrigada pela companhia e até o próximo episódio.